Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, a promessa de vida abundante. O nosso textual está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 9 e 10. E está escrito assim: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Verdade prática: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7 a 18. A nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro, apresentar o Senhor Jesus como a fonte da vida abundante. Segundo, conceituar e explicar a vida abundante. E terceiro, elencar o que identifica a vida abundante. Comigo está aqui o professor Joás mais uma vez e também o jovem Lucas, que é superintendente da nossa ADEC Limoeiro. Professor Joás, Lucas, muito bem-vindos. Nós estamos aí na penúltima lição desse trimestre e nada melhor que um tema como esse, vida abundante. Lição muito boa, né? Muito bom. Jesus, ele inunda de vida, né? Toda a trajetória de quem anda com ele, né? Então, andar com Jesus muda tudo, né? Traz essa novidade aí de vida, de uma vida abundante, uma vida plena, né? De quem está nele, né? Quem vive a vida com ele, né? Muito bom. Lucas, penúltima lição, trimestre muito bom, e agora vamos falar aí dessa vida abundante. Isso é um tema muito importante para os dias atuais, né? Exatamente, né? Foi o próprio Jesus que disse, né? Que o desejo dele é que a gente tenha vida em abundância, né? Então isso é maravilhoso. Só da gente ter vida já é algo bom, e ainda mais vida em abundância. O que Jesus quis dizer com vida em abundância, né? Então a gente estudar sobre isso, eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para a gente, né? Como o próprio professor Joás disse, Jesus é a fonte maior de vida, né? É a fonte da vida, não é uma fonte, né? É a fonte de vida. Preenche em nosso ser lacunas que talvez a gente nem saiba que existiam, né? Porque ele traz essa vida, né? A vida em abundância. Preenche todas as lacunas do nosso interior. Muitas promessas são feitas durante a nossa vida, algumas são cumpridas, outras não. Estou falando por pessoas que a gente vive, até mesmo a gente tem hora que fala uma coisa e não consegue cumprir. Isso é muito comum entre nós seres humanos. Não deveria ser assim, mas vamos considerar pelo fato de sermos humanos e termos uma natureza ruim. Mas com Jesus é diferente. Além de ele prometer e cumprir, ele é o único que tem essa vida abundante para oferecer para nós. Então a palavra dele é firme, é verdadeira, é fiel, e além disso, ele é a fonte de vida. Então ele tem condição de prometer e cumprir. Isso. É por isso que quem está em Cristo, né, vê essa vida do mundo ser algo no passado, né? Ele não foca mais nas coisas mundanas, não foca mais em buscar as coisas que buscava, né, antes de conhecer a Cristo, né? Cristo vem e traz vida de verdade, né, para esse sujeito, e tudo se faz novo, né? As coisas velhas são parte do passado, né? E tudo é novidade para quem anda com Cristo. E é muito legal a gente discutir esse tema. Bom, nós vamos lá, nós já demos aí uma boa introdução. No capítulo 1 nós vamos falar Jesus, a fonte de vida abundante. No capítulo 2 nós vamos explicar o que é essa vida abundante e vamos finalizar a lição dizendo o que identifica a vida abundante, o que é, né, com que essa vida se relaciona. Nessa lição estudaremos a promessa da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus conforme João 10. A vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Quando estamos com Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que, até então, nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina com Jesus, pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa vida.
Nós poderíamos falar, assim, dar alguns exemplos bem de cara aqui já, sobre pessoas que tiveram uma experiência em não ter Jesus e agora tem Jesus, e testemunhar e falar como era e como é hoje? Sim, e isso se torna ainda mais evidente, né, quando a gente lembra daquilo que Paulo, né, disse em Efésios, né, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então a nossa condição primária do ser humano é essa, né, é de morto em seus delitos e pecados, né, totalmente caído, inclinado ao mal. Porém, Jesus veio justamente para isso, né, ele veio como Espírito vivificante, né, para nos vivificar. Então, essa questão da vida se relaciona diretamente com o propósito que Jesus veio até aqui essa terra, né, para que o ser humano voltasse a ter vida. Antes nós estávamos totalmente mortos, sem nenhuma condição de chegar a Deus, né? Porém, Jesus reconstruiu essa ponte que foi quebrada no Éden, né? Nos deu vida novamente. Eu vou dar um exemplo aqui apenas, que isso aconteceu bem recente. Eu vi um rapaz falando que foi impactado com a palavra de um irmão. Ele estava numa depressão terrível e, por incrível que pareça, ele entrou lá no Instagram, viu o perfil de uma pessoa e mandou uma mensagem. Ele me contou isso, mandou uma mensagem e essa pessoa respondeu para ele e pegou o telefone de um outro e ligou e fez uma oração por ele. Ele estava numa depressão profunda e ele testemunhando que depois daquela oração, como essa pessoa apresentou Jesus, apresentou vida, apresentou uma luz no meio da escuridão, o tanto que ele saiu dessa vida depressiva naquele momento, com pensamentos de suicidar, pensamentos de destruir a vida. E hoje, esses dias agora ele estava me falando o jeito que ele está hoje, como melhorou por ele ter ouvido uma palavra de Deus, por ele ter recebido uma oração. Eu achei esse fato assim fantástico, pelo fato de o que era e o que passou a ser através de uma palavra de Deus, uma palavra só, uma oração. Se quem anda com ele tem essa promessa aí viva, né, uma promessa de uma vida abundante, né, ativa, né, na sua própria vida, até as palavras que essa pessoa fala, né, refletem isso, né, as palavras são palavras de vida, né, então até alguém num quadro terrível desse, né, e o Lucas lembrou Efésios aqui, quando Paulo começa a falar essas coisas, a gente dá até um sentimento ruim, né, quando ele fala do nosso passado, né, Paulo fala, estávamos perdidos no mundo, sem Deus, vendidos ao pecado, né, mortos em nossos delitos, né, então é desanimador, né, mas aí quando você lê o restante ali, né, ver que Cristo veio e mudou essa situação toda, esse quadro todo, e agora nas palavras do evangelista João, né, todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Você passou de uma situação terrível, né, um quadro mortal, sombrio, né, desanimador, para filhos de Deus, olha só. Uau, né? Mudou muito o patamar, então, né? Isso é vida, mas é vida abundante, né? No sentido máximo da palavra, né? Muito legal. Bom, vamos lá falar sobre Jesus, que é a fonte dessa vida abundante. Ponto 1, a fonte de verdadeira vida. O ponto 2, nós vamos discutir aqui sobre a fonte de vida abundante. E o ponto 3, a fonte de amor. Deixa eu ler alguns parágrafos aqui, a gente pega esse capítulo inteiro, fica melhor para quem está ouvindo também, meditar, estudar um pouco assim de uma forma mais completa. O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como bom pastor. Esse pastor se relaciona com suas ovelhas, as protege, se dirigindo à frente delas no caminho para livrá-las do perigo. Além dessa imagem de pastor, João 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas. Essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual, em que um relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível e tudo o que a ovelha necessita será encontrado em Deus. A fonte de vida abundante.
Nos versículos 8 a 10 de João 10, Nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e outros que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte e vida com abundância. Fonte de amor. No versículo 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, que, além de proteger e cuidar, ele as conhece bem, e as ovelhas também o conhecem. Nosso Senhor afirma que, da mesma forma que ele é conhecido do Pai, conhece profundamente suas ovelhas e entregou sua vida por elas. Por isso, ninguém pode tirar as ovelhas de suas mãos, pois ele zela por elas. Eu achei esse capítulo fantástico, Lucas e o professor Joás. Primeiro, por falar da fonte de verdadeira vida. Há uma confusão aqui. Muitos atribuem esse João 10:10 ao diabo, né? Que veio para roubar, matar e destruir. Mas se a gente for analisar esse texto, não é bem por aí não, né, professor? O ladrão aí, né? Uhum. Quem seria esse ladrão? E assim, eu não gosto de discutir sobre isso, mas a gente tem que lidar com o texto, né? Uhum. Mas eu acho interessante que o foco aí nem está no ladrão, né? Exato. O foco aí, mas eu vim para que tenham vida. Exato. Né? Então, o ladrão, independente de quem seja, né, ele representa algo ruim, né, algo que tem uma aparência de vida, tem uma aparência de algo útil, de algo bom, né, mas, na verdade, ele só está escondendo toda aquela morte, destruição, todo aquele prejuízo. Né? E isso contrasta com a vida que Cristo traz. Né? Então, ele só traz essa figura para mostrar o valor dessa vida que ele está oferecendo. Né? E se colocando como bom pastor, isso fica mais claro ainda. Né? Naquela conversa que ele teve com Nicodemos, né, ele fala que para entrar no reino, né, precisa ter essa transformação, né, precisa nascer de novo. Né? E esse novo nascimento, a gente já falou disso numa lição passada, né, lá no começo do trimestre. Esse nascer de novo envolve, né, morrer para esse velho homem, né, envolve um regenerar pela palavra, né, envolve um lavar, né, da palavra, né, um nascimento pelo Espírito. Isso é a vida abundante que Jesus oferece. Né? O contrário disso a gente viu até na lição passada. Né? O mundo oferece riquezas, prazeres, coisas, vestes, né, luxuosas, né, coisas desse tipo, né, mas isso tudo se corrompe, né, pelo ladrão. O ladrão que é a traça, o ladrão que é a ferrugem, né, o ladrão que vem levar aquilo que os homens vivem correndo atrás, né, investindo seu tempo, gastando sua vida correndo atrás de coisas que o ladrão leva. Né? Ele, Cristo, né, é o oposto disso. Né? Ele traz vida verdadeira, ele traz vestes que não se corrompem, ele traz riquezas que não enferrujam. Né? Então, essa vida abundante é sobre isso, é sobre uma imunidade desse ladrão, né? Uma imunidade a esse ladrão, melhor dizendo. Né? Quem anda com Cristo está imune a essa deterioração, a essa morte que esse ladrão traz. E esse conceito de pastor está ligado à proteção também, né? Isso. Diretamente ligado à proteção. Então, essa vida na qual Jesus fala, né, também está ligada diretamente com a proteção que ele nos dá, né, dos que são os falsos pastores, né? Quando Jesus fala aqui em João 10, o mundo hoje tenta maquiar, né, a vida. Não, se você fazer isso você vai ser feliz, se você viver esse estilo de vida você vai ter felicidade. Porém, o ser humano ele só se encontra completo, né, só se encontra pleno quando ele está com Jesus, né? A verdadeira alegria só se dá com Jesus Cristo, né? Você pode ver aí
diversas pessoas que vivem uma vida desordeira, que não se importam com nada, porém, em algum momento da vida delas, elas veem que não são felizes. Tem até, eu estava vendo uma entrevista recentemente do Mike Tyson. O Mike Tyson, ele é um dos maiores esportistas da história, viveu uma vida toda de maneira desordeira, é um cara extremamente conhecido, extremamente rico. E ele estava na entrevista falando que a sensação que ele tem hoje é que ele nunca seria perdoado. Que por mais que ele tenha feito tudo que ele fez, ele não consegue se encontrar satisfeito. Mas por quê? Falta nele simplesmente a pessoa de Jesus Cristo, a vida em abundância. E nos padrões do mundo, é alguém que é a imagem do sucesso. Realizado, que na sua profissão vencia uma luta com segundos. Sim. Veio do nada e virou o maior pugilista da história, Então é a imagem do sucesso, É o padrão. Um padrão que, se você imitar, e assim, no entanto, não tinha essa vida. Tem a plena alegria, do bom pastor, Sim. Bom, se tratando disso aqui, a gente precisa entender a forma em que a Bíblia foi escrita, vamos falar assim, de forma cultural, a época em que Jesus falou essa palavra, a cultura do povo em que ele habitava. Então era muito comum naquela época o pastoreio de ovelhas e de bodes também, professor? Então, as ovelhas são animais dóceis, em algum momento indefeso, precisam de uma proteção, e Jesus se apresenta como aquele que vai cuidar dessas ovelhas. E ele relacionando com essas ovelhas, e as ovelhas relacionando com esse pastor, acontecem duas coisas importantes. Primeiro, o pastor conhece a ovelha e a chama pelo nome, e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Estão a segurança, assim, a ovelha, ela se entrega, ela chega à conclusão assim: não, agora eu encontrei o pastor, eu estou seguro nele, eu vou confiar nele, ele vai fazer por mim o que eu não consigo fazer por mim mesmo, ponto, é isso aí, eu vou entregar minha vida a ele. E é o que acontece. É um nível de proteção, que ele como bom pastor dá a vida pelas ovelhas, Então nós estávamos naquele estado, a gente falou aqui dos Efésios, um estado precário, onde eu seria a vítima, eu estava caminhando para a morte, mas ele veio e pagou o preço pela minha liberdade, pela minha vida, e para isso ele deu sua própria vida. Então ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Para a gente finalizar esse bloco aqui, sobre a fonte de amor, não precisa nem falar muito sobre isso, professor? Já está mais que provado Jesus como a fonte do amor. Alguém que tem coragem de dar sua vida por alguém, por outra pessoa, aí a gente vê o tanto que esse amor é mensurável, e não é ao mesmo tempo. É mensurável pelo fato de a gente ver esse fato de dar a sua vida. A gente consegue mensurar uma parte desse amor. E quando a gente fala que não é mensurável, que ninguém consegue expressar o tamanho desse amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem a espessura. O amor de Deus é de tal maneira a ponto de dar o seu Filho por nós pecadores. Essa condição de Efésios agora mudou na nossa vida. A gente que é pai, a gente tem um vislumbre do que seja isso, o senhor não negaria um olho, um braço direito, nem pela Radassa, nem pela Rebeca, mas se numa situação envolvendo esse tipo de troca, o senhor sem hesitar daria seu braço direito, a gente sabe que a gente é pai também, então é um amor muito grande, um amor que se tivesse como medir, a medição já seria difícil, então comparar isso ao amor de Cristo, ao que ele fez por nós, não tem nem como comparar, E a gente acha que é algo muito grande o nosso amor pelos nossos amados, a gente acha que é algo muito grande, mas quando a gente olha para o amor de Cristo, o que ele fez por pessoas como nós, aí a gente vê o que é amor mesmo, amor de verdade. Muito bom.
Bom, Lucas, fechando esse primeiro bloco aqui, que nós podemos tirar de experiência vivida? A palavra-chave desse capítulo aqui é vida abundante. A gente pode olhar para trás e ver como éramos e como estamos hoje. E como seremos daqui a pouquinho na eternidade com Deus. Por aí a gente vê um padrão de vida. Exatamente. A gente faz aquela linha do tempo, né? Nossa situação inicial era de mortos. O Senhor Jesus, por amor, nos vivificou, nos deu a vida e a abundância, né? Tem bênçãos provenientes dessa vida e abundância, que a gente vai estudar mais para frente, né? Tem bênçãos provenientes disso, e a gente adquire essas bênçãos cultivando intimidade, né? Porque Jesus aqui fala, né? O pastor conhece a ovelha conhece o pastor. E qual que é o processo? É a intimidade, né? A gente começa a conhecer mais o Pai, se tornar conhecido, cultivando intimidade com Ele. Então tem muita gente que talvez está dentro da igreja, é batizado, aceitou Jesus, porém não se sente alcançado por essa vida abundante, mas que talvez não cultiva a intimidade, né? E essas bênçãos, elas só são adquiridas através da intimidade com o Senhor, né? Buscar a Ele incansavelmente, porque é isso que o ser humano necessita, né? Buscar ao Senhor. Eu só posso falar uma coisa, que quanto mais você se relaciona com Cristo, Ele sempre surpreende. E sempre para melhor, né? Sempre para melhor. Isso aí é fato. Verdade. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Segura aí, professor e Lucas. Sim. Nós voltamos já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa, que nós estamos falando sobre vida em abundância, uma vida que Cristo nos prometeu. Voltamos já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV, estamos falando hoje da lição de número 12, a promessa de vida abundante, e agora nós vamos falar o que é essa vida abundante, que é o capítulo 2. Ponto 1, conceito de vida abundante. Ponto 2, a vida abundante terá influência na família. E ponto 3, bênçãos advindas ou provenientes da vida abundante. Mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante, mencionada pelo próprio Senhor Jesus em João 10:10. Sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais, podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, alma e espírito. Trata-se de uma nova vida integral com Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida. Esse é o conceito de vida abundante, professor Joás. Alguém que não tinha expectativa de nada, morto nos delitos já citados aí em Efésios, Romanos, e a gente sabe disso, agora tem uma projeção de futuro. Então, uma mudança radical e uma projeção de futuro. É isso que o apóstolo fala, né, que do nosso passado, né, estávamos sem Deus, mortos, né, vendidos ao pecado. O próprio Senhor Jesus, né, na sua trajetória, né, ele demonstra isso várias vezes. Tem uma situação que um sujeito diz que vai segui-lo, mas pede licença para ir lá enterrar, né, seus parentes, seus pais.
E Jesus fala com ele, não, vem e me segue, deixa os mortos sepultarem os seus mortos, né? Essa vida abundante tem a ver com isso, né? Tem pessoas aí que você olha, estão comprando, vendendo, casando, né? E construindo um império, um monte de coisa, né? E na verdade está morto, né? Tem uma vida que não é vida mesmo, vida, né? Se você chegar mais perto, você vai ver que não tem vida ali, né? A pessoa está só no automático, fazendo, e não está vivendo de fato, né? A vida com Deus é o oposto, né? Às vezes é aquele sujeito que tem uma vida humilde, uma vida sossegada, né? Não vive correndo atrás de muita coisa, né? Só cuida dos seus, da sua casa, da sua família, né? Mas tem vida abundante. Você chega mais perto e o contato com ele já te traz isso, já te traz essas coisas que a vida abundante carrega, né? Paz, alegria, tranquilidade, né? Só de chegar perto você já é capaz de provar isso, né? A gente ouve, na verdade, a gente lê em algumas biografias, né, de grandes homens de Deus, isso também, né? Pessoas que chegavam no ambiente e o ambiente mudava, né, por causa da chegada delas, né? A gente vê isso em homens piedosos, né? Grandes pregadores, Spurgeon, né, Wesley. A gente vê na biografia desses homens relatos desse tipo, né? Porque isso é verdade. Você está perto de alguém que tem essa vida abundante, né? É muito satisfatório, alegrador, é muito bom. Paulo diz em Efésios 3,16, né? Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, uma das verdades também dessa vida abundante é que ela abrange todo o espírito, alma e corpo. E a partir do momento que o nosso homem interior, né, na qual Paulo se refere, está bem, isso reflete no nosso modo de viver, né? Então, a pessoa que é atingido, né, que é coberto por essa vida abundante, que é corroborado por poder no homem interior, é aquilo que o professor Joás disse, né? É uma pessoa agradável, você gosta de estar perto dessa pessoa, parece que tudo que a pessoa fala, né, é direcionado, é bom, não porque são pessoas boas, mas sim porque foram alcançados, atingidos, influenciados, né, por essa vida abundante. Carregam, né, a vida de Cristo, né? Sim. Bom, eu vou fazer uma comparação aqui. Se alguém quiser estar em casa, quiser ver sobre isso aí, pode dar uma olhadinha depois no Salmo 73, Salmo de Asaf. Vocês vão entender o que é a vida abundante e o que é uma vida aparentemente boa. Asaf teve esse conflito uma vez, e até que ele entrou no templo e Deus falou assim: vem cá, deixa eu te mostrar como é que é a vida dessas pessoas que não me conhecem, as pessoas que vivem correndo para lá e para cá. Aí ele foi ver e está lá escrito no Salmo 73: corre para todos os lados, mas quando chega em casa tem um vazio, há um conflito de existência, não tem um sono bom, há uma inquietação de espírito, enfim, é uma aparência muito enganosa, é um modelo muito enganoso, um modelo vendido muito enganoso e que não vale a pena. Aí Deus mostrou para ele: olha aqui o que é a vida abundante. Olha você agora ao me servir. Olha a beleza desse tempo, olha a beleza que eu sou. Olha esse relacionamento que nós temos. Aí ele caiu na conclusão e falou: opa, peraí, eu estou fazendo uma comparação errada. Isso é muito ilustrativo, né? Alguns cristãos hoje, do jeito que o mundo está, né, esquisito, né? Acabam manifestando essa síndrome de Asaf aí, né? Vamos colocar entre aspas, né? Porque
ele começa esse salmo aí dizendo: quanto a mim, né, os meus pés quase se desviaram. Eu olhei lá o ímpio prosperando, tudo que ele faz dá certo. E aí ele pensou em coisas para dizer, né, em tom de reclamação para Deus, né, mas ele quase disse, não chegou a dizer, ele pensou, né, e até que ele entrou no santuário. Mas como que alguém que lidera, né, centenas de músicos dentro do santuário, né, onde a adoração já funcionava 24 horas, né? Davi cuidou de organizar assim, né? Tinha vários turnos e os músicos revezavam adorando e profetizando com seus instrumentos, e Asaf é um dos maestros de um desses turnos. Então ele está o tempo todo no santuário. Como é que essa síndrome de Asaf foi só até ele entrar no santuário, né? É porque às vezes, né, aquilo que a gente tem como templo, na verdade não é o templo, né? O templo é algo mais elevado, é algo que está em outro ambiente, em outro lugar, né? E aí você pode entrar no templo estando em casa, estando no trabalho, estando no ônibus, no metrô, né? E foi isso que Asaf experimentou, né? Ele entrou no templo de verdade, né? Ele entrou na presença de Deus, aquela que o escritor aos Hebreus diz que hoje está acessível a qualquer um, né? Não só aos levitas, não só aos sacerdotes, né? Não só aos judeus, né? Está acessível a todos, né? E ele entrou nesse templo, nesse santuário, e ele viu, né, a verdade sobre aqueles ímpios que ele invejava, né? Ele viu o fim deles, né? O que vai dar essa correria deles por nada, por coisas que perecem, né? E aí ele entendeu, peraí, na verdade eu que era próspero o tempo todo e eu não tinha percebido, né? Na verdade eu que tenho uma vida abundante o tempo todo e não notei isso ainda, né? Fiquei focando lá em outras coisas, né? Não foquei no que eu já tenho, no que Deus tem me dado, né? E aí ele percebeu que ele sim era próspero, ele sim era feliz, ele sim tinha vida abundante, né? Isso é libertador, né? E isso em tempos como os nossos, né? Num Brasil campeão de ansiedade mundial, né? Campeão mundial da ansiedade. Olha que título esquisito, né? Então, em tempos como nossos, é importante, né, a gente fazer esse exercício de Asaf, entrar no santuário mesmo, né? Que está acessível para nós, né? Bom, Lucas, quando a gente fala isso aí, a gente muda o conceito bastante sobre Deus e sobre nós também, sobre nosso estilo de vida. Exatamente. Os valores são colocados nos devidos lugares. Exato, e quando o texto fala ali abundância, né, aquela palavra abundância ali no original, dá sentido de aquilo que excede na medida, na necessidade, né? Então, quando Jesus fala que ele dá vida em abundância, é algo que excede até aquilo que nós necessitamos. Então é aquilo que o professor Joás disse. Asaf está lá, está vendo o ímpio prosperando, se sentiu triste por isso, porém quando ele se deu conta, aquilo que Deus tem para nos oferecer excede até aquilo que nós necessitamos, né? Isso é maravilhoso. A vida abundante também influencia toda a família. Isso é muito legal, professor. E assim, esse negócio da bênção de Deus vir sobre o pai ou sobre a mãe, pegar os filhos, os netos. E a gente vê isso hoje acontecendo. Eu posso dar um exemplo aqui, sem sombra de dúvida. E é só você olhar para algumas famílias aqui na igreja. Pega um Moadão aí com 96, 97 anos e vê a prole do Moadão. Pega o pastor Zedé com mais de 80, pega o pastor Sebastião Correia. Eu estou citando, pega o irmão Ladir Firmino. Eu estou falando assim, a irmã Maria dos Santos com toda a família, a irmã Lídia Lupes. Eu estou citando gente que já passou aí da casa dos 75, 80, e pega a família dessas pessoas, pega aí a irmã Zezé com todos os filhos, a família. Eu estou falando assim, o tanto que essa bênção de Deus é abrangente na família. Eu poderia citar texto bíblico, mas eu estou citando exemplos vivos que estão entre nós e que a gente está vendo o negócio acontecer.
É o que o Lucas ressaltou aqui, né? Essa vida ela transborda, né, para além do que é necessário, para além do que é tido como a medida máxima, né? Transborda isso. Tem um dicionário que coloca que excede em todo número, posição, medida, necessidade. Então, é muito legal isso. O primeiro lugar onde essa vida abundante vai se manifestar é na família, né? Mesmo que tenha alguém ali relutante em seguir a Deus, né, vai respingar nele essa vida abundante. Ele vai ter paz, ele vai ter prosperidade, vai ter tranquilidade na alma, né? Porque ele está perto de alguém que foi justificado pela fé, né? E agora tem paz com Deus por meio de Cristo Jesus, como diz Romanos 5:1, né? Então, alguém que vive essa vida abundante, que tem essa paz com Deus e tem todas essas coisas que essa vida abundante traz, né? Isso vai, como é abundante, vai transbordar para quem está perto, né? Para quem está próximo. Passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, né? Aqui nós estamos falando de bênçãos provenientes da vida abundante, dentre as quais podemos destacar paz em Deus, tranquilidade nas decisões. Trata-se de uma realidade prometida nas Escrituras para quem tem uma vida abundante. A prática do amor, a vida em unidade, o cultivo da esperança, a perseverança na paciência. São coisas, professor, que o homem natural, o homem comum, possivelmente não terá essa tranquilidade, essa paz. Não é porque a gente é ruim, não é isso não, eu não desejo, não é isso não. Nós desejamos vida abundante para todos, a promessa é para todos. Aí entra a opção de escolha em querer servir a Cristo ou não, em querer servir a Deus ou não. A diferença está aí. Exato. E Isaías fala, né? Deus considera as justiças do homem como trapo de imundícia, né? Então, por mais que o homem sem Deus ele tente buscar tudo isso, o cultivo da esperança, a prática do amor, por mais que ele tente buscar, ele sempre vai esbarrar na natureza pecaminosa dele, né? Porém, é a diferença do homem com Cristo, né? É aquela questão do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio do homem caído ele é inclinado ao mal. O homem sozinho ele não consegue chegar a Deus. E é por isso que é necessária a ação do Espírito Santo. Então, o homem natural, ele busca incansavelmente todas essas coisas que só são alcançadas quando a gente está em Cristo Jesus. Que são bênçãos exclusivas da vida que Jesus pode oferecer. Às vezes o homem natural até consegue emular, né, com uma certa medida, né, emular numa certa medida essas coisas que essa vida abundante traz, né? Alguém que é muito rico, né, que se cerca de conselheiros, de coaches, né, gasta uma fortuna com coaching, com filósofos estoicos, né, e investe nisso, né, ele consegue ter uma certa tranquilidade, vislumbre, né? Uma certa tranquilidade, ele consegue comprar uma certa paz, né, em torno de si e tal. Mas essa aqui que quem anda com Cristo tem, mas passa muito exclusivo. Longe. Passa muito longe. É uma pequena amostra, né? Bem minúscula mesmo. Gente, nosso tempo está acabando e a gente precisa só falar aqui, vamos pontuar o que identifica a vida abundante. Primeiro, a alegria do Senhor. Faz muita diferença uma vida alegre, né, professor? Talvez a pessoa pode estar no meio de um conflito, pode estar no meio de um tumulto de problema, mas a alegria está lá. A alegria independe de momentos, de circunstâncias. E é um complexo, isso aqui é um paradoxo, tá? Você vê o texto áureo da vida feliz, né? Mateus 5, né? As bem-aventuranças de Jesus lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados, macários, né? Significa justamente isso, feliz, plenamente feliz, um tipo de felicidade abundante, como a gente está falando aqui dessa vida aqui. Então você vê ali feliz alguém que chora, né? Então como não é contraditório, né? Sim, não parece meio, né? Mas sim, você pode estar chorando, mas se você está chorando com Cristo, né, você tem uma alegria que não dá para explicar, que não tem como entender, né, e você ainda chorando você está feliz, né, e uma felicidade plena, verdadeira, completa, né? Abrangente, né? Verdade. Alegria.
Depois, gratidão por tudo. Ainda ontem mesmo eu estava falando sobre isso. Deus dá sempre além do que nós pedimos. Vou dar aqui alguns exemplos. Quem hoje já orou pelo oxigênio que está aí disponível para todo mundo? Quem já orou pela água que nós estamos bebendo, pelo alimento que nós vamos alimentar durante esse dia? Isso vem de onde? Quem cuida disso aí? Tem muita coisa para agradecer, né? Nós estamos falando de coisa básica da vida. A saúde. Quantas pessoas não levantaram da cama hoje? E nós estamos aqui. Eu estou falando de gratidão, uma coisa assim que nós... Sim. Né? Se o crente, né, não só o crente, mas o ser humano, ele lembrasse de todas as bênçãos que Jesus já proporcionou para ele não reclamava. Né? Tem até um hino da harpa que fala sobre isso, né? Dize as bênçãos quantas bênçãos dizes quantas são recebidas da divina mão, né? Uma a uma, toda de uma vez, e verá surpreso o quanto Deus já fez, né? Tem um hino da harpa que fala sobre isso. Se a gente for parar para olhar tudo quanto aquilo Jesus já fez na nossa vida, a gente é grato. A gente não acha brecha para reclamar. A gente vai fazer igual o salmista fez, né? Para de frente do espelho, começa a conversar com a própria alma, fala, ô minha alma, seja grata ao Senhor, né? Engrandeça ao Senhor por todos os bens que Ele tem feito, né? A gente vai falar que nenhuma grama de carbono em mim deixe de agradecer, né? Tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim quer dizer... Tudo, né? É tudo mesmo. Então, a gente tem muito a ser grato, né? Verdade. Eu sou muito grato pela visão, eu sou muito grato pelo paladar, né? Pensa, né? Poder tomar aquele café, né? Coisa aquele café simples, gourmet, né? que o Moisés tem uns top lá para indicar, não é? Né? A Dani também gosta, né? Pensa num açaí com granola, kiwi, pensa num trem, né? Negócio bom, né? Qualquer pessoa tem muito que agradecer para Deus, né? E nós que temos essa plenitude, essa abundância de vida aí, mais ainda, né? Verdade. E para a gente finalizar, vida no Espírito, vida de oração. Isso é indispensável para quem conhece a Deus, para quem serve o Senhor, para quem tem essa vida abundante. É impossível alguém que conhece a Deus e não ter uma vida de relacionamento com Ele, de comunhão, de oração, uma vida no Espírito. É impossível, professor. É impossível. E a vida abundante tem isso, né? Quem experimenta essa vida, né? Não faz nada sem oração, não faz nada sem Ele, né? Tá sempre buscando a Deus para que essa vida flua, né? Constantemente, essa abundância toda. E essa lista aqui que o comentarista coloca, né? O que identifica a vida abundante? Alegria, gratidão e oração. É a própria Bíblia que lista isso, né? Paulo em 1 Tessalonicenses 5, né? Regozijai-vos sempre. Mas aí como que a gente vai regozijar sempre? Aí logo após, orai sem cessar, dai graça por tudo. Então é a própria Bíblia que vai, né, mostrar o caminho para a gente viver realmente essa vida abundante em Cristo Jesus. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Bom, pessoal, nós chegamos ao fim, professor Joás. Obrigado aí por hoje. Lucas, obrigado mais uma vez. Você que está em casa e quiser desfrutar dessa lição maravilhosa, fica aqui o nosso convite, próximo domingo, de 8 às 10 da manhã. Você é o nosso convidado para estudar essa lição em loco, onde você poderá dar sua sugestão, opinar sobre o assunto, ser ministrado pela palavra de Deus. Enfim, essa lição será estudada no próximo domingo e você é o nosso convidado especial. Obrigado, professor. Obrigado, Lucas. Deus abençoe vocês. Ficamos aqui, nos despedimos com a paz do Senhor e voltaremos na próxima semana com a última lição desse trimestre. As promessas de Deus são infalíveis. Nos despedimos aqui e desejamos que você tenha uma semana de paz. Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima.